Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Educar é muito mais do que ensinar. É criar vínculos, transformar padrões e ajustar os traumas. Para isso, hoje, eu recebo a Indy Castanho, que é da Educação Positiva, que ela já me corrigiu aqui, que eu tinha falado disciplina positiva. Ela falou, Mari, é diferente. Falei, vamos falar sobre isso então. A Indy é especialista em educação positiva, mamãe também. E ela vai se apresentar, mas antes dela se apresentar, eu queria saber se você já está inscrito no nosso canal, já ativou o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem episódio novo na área e o tema pode ser do seu interesse. Indy, muito obrigada por ter aceitado esse convite, vindo lá de São Paulo para dar essa entrevista para a gente e falar um pouquinho mais da educação positiva, para eu não errar aqui de novo, porque eu estava aqui toda hora, a disciplina, ela falou, Mari, é diferente. Então já vamos começar, você se apresenta e eu já quero saber a diferença aí. Tá legal, Mari. Obrigada a você pelo convite. Eu sou a Indy, eu sou mãe de gêmeos, o Pedro e o Martim, que têm 8 anos. Sou educadora parental, com olhar trauma informado, e também sou pedagoga com especialização em educação socioemocional. Ai, que gostoso. Então tem um currículo bom aí, né? Uma bagagem boa para ensinar. E aí, para a gente, né, tirar a sua dúvida, a disciplina positiva, ela vem de uma base, ela foi difundida pela Jane Nelson, então ela é bastante conhecida e eu falo que ela é uma porta de entrada para muitas pessoas que querem educar de forma respeitosa, mas ela tem, né, um histórico que começa ali com Drakers, né, outros psicólogos que vieram antes, e ela compilou aquelas informações com o nome disciplina positiva, né, e que é de fato bastante conhecida, né? E a educação positiva é uma abordagem que trata de um olhar atual da neurociência, da ciência do desenvolvimento humano, do desenho original dos seres humanos, da ciência do trauma. Então, ela traz ali uma abordagem muito completa, que não foca só no comportamento, né? Ela é muito mais ampla, é uma maneira de viver. Entendi. É como se fosse uma filosofia de vida mesmo. Sim. A disciplina é uma coisa mais que você fala mais Ela pedagógica? Isso, eu acho que ela foca mais no comportamento, em ferramentas, e a educação positiva eu falo que é muito mais para nós adultos, né, o nosso foco não é mudar o comportamento da criança, nosso foco é a gente se autoeducar. E quais que são os maiores mitos, assim, que você vê nas redes sobre educar com respeito? Ah, tem vários. Que educação positiva é permissividade, é um deles. Que a gente vai criar uma geração de crianças, né, de futuros adultos frustrados, que não sabem lidar com os problemas, com as frustrações. Então, ou que a gente deixa a criança fazer tudo o que ela quer, não pode falar não. Isso são grandes mitos que não são verdade, né? A educação positiva tem sim uma educação respeitosa, que foca, né,
nessa relação mútua de respeito entre a criança e o adulto, mas também não tem o foco de mudar comportamentos, mas de transformar as relações, de ter relações para a vida, independente se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, uma relação mais saudável e respeitosa. Então, a educação positiva, ela não é para usar só na infância, é uma educação para você usar, inclusive, na fase adolescência, adulta e tudo mais. Isso, a gente nem fala como se fosse uma ferramenta que eu uso. É uma experiência que eu vivo, que eu me transformo, que eu olho para minha história e que isso transparece nas minhas relações com os meus filhos, com o meu marido, com as pessoas com quem eu convivo no trabalho. É uma relação, eu mudo as minhas relações, o olhar que eu tenho para as minhas relações. O que eu ouço falar da educação positiva, né? Que agora estou mudando, pode ser que eu erre ainda algumas vezes, é aquela coisa do apego seguro, né? Quais são os pilares desse apego seguro? O apego seguro, ele tem 4 pilares principais, que a gente chama de 4 P's, que é a previsibilidade, a proteção, a proximidade e o play, que seria o brincar. É uma forma de você transmitir segurança e uma relação onde eu observo e atendo necessidades de forma responsiva. Então, eu olho para aquele indivíduo de forma integral. Eu vejo qual é a necessidade dele e eu atendo aquelas necessidades conforme, né, eu percebo essas necessidades de uma forma responsiva, onde eu posso transmitir segurança. É uma relação segura. O apego seguro é uma relação onde eu promovo segurança para a criança, né, no caso, para que ela possa confiar em mim. Como que a gente pode diferenciar, assim, a permissividade do acolhimento real? E que é aquela questão que a gente estava falando um pouco antes da entrevista, será que meu filho vai ficar Nutella? Será que vai ficar muito bobão, frouxo, por ter recebido a educação positiva? Então, qual que é a diferença entre manter essa permissividade e o acolhimento real? Isso é uma grande mentira, né? Que a gente vai criar filhos fracos. Nós todos viemos da educação tradicional e apanhamos, e fomos castigados, e fomos humilhados, e nem por isso somos fracos. Mas também a gente escuta muito: apanhei e não morri. Olha como eu sou uma boa pessoa. E na verdade, eu sou uma boa pessoa apesar de ter apanhado. Eu sou uma boa pessoa porque eu recebi amor. Né? Então, esse mito de que a educação positiva é permissiva é uma grande mentira. E eu falo que quem fala isso não conhece verdadeiramente a educação positiva. Quando a gente cai na permissividade ou no autoritarismo, eu estou na educação tradicional. Eu não estou vivendo a educação positiva. A educação positiva, ela tem limites claros, mas eles são limites respeitosos. Quando eu falo de permissividade, eu estou atendendo a minha necessidade de adulto. Eu não quero ouvir choro, então tá aqui o chocolate. Eu estou atendendo a minha necessidade de silêncio. E não realmente olhando qual é a necessidade dessa criança e validando o que ela sente, e não necessariamente dando chocolate para ela. E esse limite é imposto como? No diálogo, no castigo, no cantinho do pensamento? Como que a gente impõe esse limite dentro da educação positiva? A gente não impõe, a gente vai conquistar. Porque o que é o limite? A gente, né, na nossa geração, fomos muito limitados. Então, a gente entende o limite como algo que precisa ser feito à força, que precisa ser imposto, quando, na verdade, a gente conquista esse limite através do nosso próprio exemplo. Então, será que a gente está sendo digno de ser imitado? A criança, ela está o tempo inteiro nos observando. E ela tende a se inspirar em nós e a nos imitar. Então, o limite eu estabeleço através do meu exemplo. Se eu sou uma pessoa digna de ser imitada, a minha criança vai me imitar. Se eu só quero que ela me respeite, mas eu não respeito, eu tô nessa hierarquia de poder, onde o que a gente conheceu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa permissividade, ela continua sendo a educação tradicional, ela não tem nada a ver com a educação positiva. O duro é isso, né? Encontrar esse equilíbrio entre... Eu acho que a maior dificuldade da maternidade, da paternidade, é exercer a educação positiva, que eu acredito que a educação positiva é o equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade, né? Você encontrar esse meio aí
para você nem passar para cá nem para lá, que é a coisa mais difícil que tem, né? Não, com certeza. Não é fácil, até porque a gente tem a nossa história e a gente vem de uma educação tradicional. Então, a gente buscar e oferecer um caminho que a gente não tem referência não é fácil. A gente vai cair muitas vezes naquilo que é conhecido, do que a gente vivenciou. Mas a gente pode, né, hoje com a ciência a nosso favor, com as informações que a gente tem, trilhar um novo caminho. Com certeza a gente vai escorregar, cair, avançar, retroceder, mas isso faz parte, né, de quem vem de uma história que não tem essa referência. Não fomos criados com acolhimento, com corregulação. Então a gente vai cair nesse caminho muitas vezes, mas eu acho que o mais importante é qual a relação que eu estou construindo, que relação eu quero ter. Eu quero que o meu filho busque, quando ele tem um problema, a mim, ou que ele fuja e tenha medo de me contar de um problema que ele está vivendo e tenha que esconder as coisas. Eu acho que a gente veio muito disso, assim, de uma relação com pouca confiança, com pouca conexão. Não porque nossos pais eram ruins, eles também reproduziram o que eles viveram com as informações que eles tinham, e hoje a gente pode escolher um caminho diferente, mas a gente precisa, para isso, se autoeducar, se autocurar também. E curar os nossos gatilhos também, que é o mais importante, né? Que os gatilhos é o que desencadeia, né? E os nossos filhos, eles vão sempre nos gatilhar, porque tem a nossa história que a gente carrega, não tem como a gente se desvincular do que a gente viveu, então eles vão nos gatilhar. Mas o Dr. Gabor Maté, que é um meu professor e referência em trauma hoje, especialista em vícios, ele fala que os gatilhos sempre vão existir, mas como que vai estar a minha munição? Porque o gatilho é só uma pequena peça, o que explode é a munição. Então, quando eu me curo, quando eu me autoeduco, essa minha munição vai diminuindo, então a explosão vai ser menor. E essa autocura e essa autoeducação, você acha que só vem por meio de uma terapia? Ou se a pessoa, por exemplo, até uma mamãe que está nos ouvindo, nos escutando, ela pode falar assim, eu tô grávida, ou eu quero mudar aqui em casa, eu quero aplicar a educação positiva. Como que ela pode se aprofundar para, inclusive, já ir curando os seus traumas? Ela tem que procurar um educador parental, e esse educador que faz toda a parte, dá ali uma mentoria para essa família, seria isso? O educador parental, ele vai facilitar esse processo, mas ela não precisa necessariamente de um livro a seguir, uma terapia específica, não. Ela é muito mais sobre a coragem dela de olhar para o que ela viveu, para a história dela, para aquilo que não foi legal na história dela e querer fazer diferente, ter coragem de ir contra todo um sistema, toda uma história de vida, Hoje a gente ainda tem, né? Eu falo, remar contra a maré, né? Viver a educação positiva ainda é remar contra a maré. Tratar a criança com respeito, com acolhimento, muitas vezes vai ser visto como permissividade, ou vai ser visto como essa criança vai crescer e vai fazer o que ela quiser. E não é sobre isso, mas quando eu tenho coragem de olhar para minha história e falar, nossa, aquilo que eu vivi não foi legal, eu fui desrespeitada, eu apanhei, eu não merecia, eu só estava aprendendo a viver no mundo, então eu começo a nomear o que eu vivi, né? E isso já entrar com mais consciência na minha história. Então, sim, o educador parental vai te ajudar, vai te dar as mãos nisso, vai te ajudar a caminhar com o respaldo da ciência, vai te ajudar nesse processo. Mas você tendo coragem de falar, nossa, eu quero fazer diferente com meu filho, para eu fazer diferente com meu filho, para que os gatilhos não me deixem sempre tão explosiva ou reativa, eu vou ter que olhar para essa história com acolhimento, com carinho. Foi me dado o que foi possível para os meus pais me darem, com a informação que eles tinham, mas hoje eu posso escolher fazer diferente. E o importante é isso, a gente olhar para a nossa criança interior, né? É aquilo que eu te falei antes, assim, para mim é difícil, às vezes, exercer a educação positiva, né? Eu tento ao máximo, porque eu sou muito disso também, de a gente tentar entender o por trás daquela atitude, né? Além de nós que somos adultos, que sofremos angústias e tudo mais, já é difícil. Imagina a criança que está aprendendo a se autorregular. A gente, como adulta, às vezes não se autorregulou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu vi no seu perfil, que você fala sobre o trauma
Infomed. Informed, é o trauma informed, que é o trauma informado. Tem algumas pessoas que são especializadas com esse olhar para o trauma. E o que seria isso? Como aplicar isso nas crianças pequenas? Tá. O profissional trauma informed ou trauma informado é o profissional que vai ter esse olhar para o trauma. Então, ele vai entender sobre estresse tóxico, né? O quanto que o ambiente estressante, pais, por exemplo, que têm algum tipo de vício, às vezes, tudo que a gente vive na infância vai impactar por toda a nossa vida. Então, o profissional que tem esse olhar, ele vai observar todas essas relações, né? Como elas se dão e o quanto que esses traumas podem sim ser curados para que essas relações sejam mais saudáveis. Então, ele ali, né, numa casa, como você falou, com uma criança pequena, o quanto que essa mãe está conectada, o quanto que ela está sobrecarregada, né? Então, o quanto que ela, muitas vezes, gatilhada ali, vai, né, promover circunstâncias traumáticas para essa criança, porque o trauma não é o evento, por exemplo, uma mãe que gritou com o filho, não é o evento em si, mas como essa criança foi acolhida, como ela atravessou aquela situação difícil, por exemplo, né? A gente tende a acreditar que o trauma são só grandes eventos, um acidente de carro, uma catástrofe natural, um abuso, e na verdade, traumas podem ser pequenas coisas do dia a dia onde eu não tive amparo, onde eu não fui acolhido. Então é a interpretação da pessoa, é uma ferida, né, que acontece ali. Então, quanto mais eu estou atenta e conectada ao meu filho, mais fácil de eu acolher. E mais do que só acolher, às vezes a gente vai, porque não existe ninguém que não vive trauma. Mas eu vou estar atenta a isso e eu vou conseguir reparar as relações. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que essa coisa do trauma, ele mexe bastante comigo. Eu tenho muito medo de traumatizar os meus filhos. Acho que toda mãe, né, morre de medo de traumatizar, porque eu tive muitos traumas na infância e aí é uma coisa que parece que esses traumas, eles regem a nossa vida. Sim. Né? Não tem jeito, é o que vai dar bom, dar ruim, gerar o gatilho, não gerar. Então, é o trauma, é lá na infância. Eu acho que o mais importante é como aprender a lidar com esse trauma. O que você falou agora me veio uma questão na cabeça. Por exemplo, a gente não vai conseguir acertar 100% das vezes com os nossos filhos. Então, por mais que a gente exerça uma educação positiva, num dia que a gente está meio torto, que a gente está de TPM, a gente grita e perde a cabeça. Como que a gente pode agir nesses momentos para tentar traumatizar menos? Exatamente, é como que a gente reduz os danos, porque traumas existirão. Não existe, os nossos filhos não precisam de mães perfeitas, que nunca gritam, que nunca perdem a paciência. Isso é uma grande ilusão, somos humanas. Eu acho que olhar para a nossa história com humanidade, com autocompaixão, porque eu só vou conseguir oferecer isso para o meu filho se isso me atravessa, se eu vivo isso. Então, né, como você falou, eu vivi vários traumas e é claro que você não quer repassar esses traumas. Alguns traumas são transgeracionais, a gente carrega das nossas bisavós, das nossas avós, né? Tem muito o que a gente chama de trauma transgeracional. Mas quando a gente olha com essa coragem de falar, nossa, o que eu vivi não foi legal e eu não quero que a minha filha passe por isso, eu vou buscar caminhos do que eu posso fazer de diferente. Primeiro, olhar que aquela foi minha vivência, né? E olhar para aquilo com compaixão. Hoje eu sou quem eu sou por causa de todas as minhas histórias, né? Por todas as minhas vivências. Mas aqui, isso aqui me feriu. E eu não quero reproduzir da mesma forma com a minha filha. Para que isso não seja reproduzido, eu preciso curar em mim. Porque o trauma, ele vai sendo repassado. Se eu não olho para ele, se eu não curo, ele vai ser passado para a próxima geração. A próxima vai ter que resolver. Então, quanto mais eu olho para a minha história e acolho aquilo, essa foi a minha vivência. E agora, né, isso não precisa ficar sendo reproduzido. Eu posso olhar para isso com coragem, com compaixão e fazer diferente com meu filho, escolher. Eu falo, onde a culpa, a escolha. Então, eu posso escolher fazer diferente. Claro que eu falo, é como trilhar uma nova estrada. A gente tem uma estrada, né? No meu caso, 43 anos de uma estrada conhecida. Trilhar uma nova estrada vai demandar caminhar sobre ela até que ela esteja tão demarcada quanto a outra. Então, eu vou cair.
eu vou escorregar, né? Várias e várias vezes eu vou voltar para a rota original e eu vou criando, né, espaço, Novos percursos, né? percursos até que essa estrada se torne a minha estrada natural, né? Mas no caso, por exemplo, quando eu queria saber um exercício prático, perdi a cabeça, gritei, falei uma coisa que não deveria. Eu na hora eu posso esperar passar um tempo? Qual que é o time disso de a gente se retratar disso daí para que isso não seja um trauma? O nosso cérebro, ele é plástico, então ele está sempre aprendendo. Então eu não preciso necessariamente, se eu não estou pronta, se eu não estou regulada, imediatamente pedir desculpas. Mas eu acho que a nossa geração, ela tem esse diferencial. A gente entende que a criança tem igual valor. Então eu posso reparar essas relações e não precisa ser imediatamente. Nossa, eu perdi a cabeça, eu falei uma coisa que não foi legal. No dia seguinte eu vou lá, eu já me regulei, eu já me acalmei, né? E falo, olha, sabe aquela hora que a mamãe falou assim com você? Não foi legal da minha parte. A mamãe estava estressada, eu não estava conseguindo me regular. A mamãe estava irritada, né? Então, o seu comportamento gatilhou alguma coisa da minha história e eu não soube como agir. E eu acabei sendo desrespeitosa com você. Você não merece ser tratado assim por mim, nem por ninguém. Me desculpa. Isso já já limpou toda aquela mancha que ficaria ali, né? De, nossa, eu não tenho valor, eu mereço esse tratamento. E eu vou lá e reparo, porque é isso, o cérebro, enquanto a gente vive, a gente está aprendendo. E essa criança aprende também através nossa, minha mãe se desregulou, mas depois ela veio e reparou comigo. Ela já teve um grande aprendizado aí, porque é aquilo que a gente falou, não haverá uma criação totalmente sem traumas, mas haverá uma criação com redução de danos e com reparação. Isso eu falo, sempre há a oportunidade da gente se vincular, da gente encontrar um caminho de reparação, de reconexão. Eu fico pensando assim, né? Eu tenho essa linha, eu faço isso com os meus filhos, mas toda vez que eu faço, eu me sinto uma mãe fraca. Parece que eu tô passando uma fragilidade, até uma insegurança para eles. Ai, me desculpe, me descontrolei. E aí você vai e pede desculpa. E aí já aconteceu até por diversas vezes, meus filhos virem para mim e falarem assim: ai, mamãe, desculpa, eu também descontrolei e tal. E eu fico, então, mas aí agora ele vai descontrolar toda vez e vai pedir desculpa, igual eu. Então, eu sinto que fica uma coisa, nós mães, que a gente tem que passar um papel meio de perfeição, de que a gente não sente frio, medo, fome. Que a gente não é humana, né? Entendeu? E aí fica uma coisa, uma fragilidade, porque eu tenho muito na cabeça de que a gente tem que passar muito o tempo todo segurança para os nossos filhos. Segurança do que aqui você tem decisões sólidas, aqui tem a comida certa, aquela coisa de segurança. Quando a gente tem uma fala assim, que eu tenho com os meus filhos, depois vem uma sensação de fraqueza, de tipo, meu Deus, eu errei com os meus filhos. Que coisa. Isso é normal? Sabe por quê? Porque isso vem da educação tradicional. Porque na educação tradicional a gente não pode errar. Se você erra, você é castigado, você é punido, você é humilhado. Então a gente cresce achando que o erro é uma coisa ruim. E errar, na verdade, é uma oportunidade de falar: nossa, fiz besteira, deixa eu consertar isso aqui. Mas a gente cresceu com esse olhar de que precisamos ser perfeitas. E culturalmente, as mulheres nasceram para cuidar. Então você não pode falhar. Você, como mãe, tem que ser perfeita. Sua comida tem que ser a melhor. A sua casa tem que ser a mais organizada. Isso é uma grande mentira, porque você te desumaniza. Isso te desumaniza. E, na verdade, a educação positiva vai falar assim: não, você é humana. Você tem todo o direito de errar, de falhar e de se acolher quando isso acontece e depois de ir lá e reparar essa relação. Então, eu acho que é muito sobre como a gente aprendeu a enxergar os erros. Assim como a gente aprendeu, por exemplo, que existem emoções boas e emoções ruins. O amor é bom, mas ter raiva é ruim. E aí a gente aprendeu a suprimir o que a gente sente. E aí a gente vai sufocando, quando na verdade todas as emoções elas não são categorizadas entre boas e ruins. Algumas trazem sensações internas desagradáveis, mas elas são todas válidas, fisiológicas. Então, quanto que a gente aprendeu nessa educação tradicional de que não podia errar, de que não podia falhar, de que existem emoções que eu posso mostrar, outras que eu tenho que esconder.
Exatamente, exatamente. Isso é o que eu sinto. Eu tenho muito essa coisa de reparação, mas depois que eu reparo, eu me sinto um fracasso. Aí eu falo, nossa, eu devia ter falado nada, eu devia ter, sabe assim, porque você tem que se mostrar forte, perfeita, você é a mãe inquebrável. É mais ou menos essa sensação, né? E aí, quando você faz isso, sabe o que acontece? Ele fala: minha mãe é perfeita, eu não posso errar. Eu desautorizo meu filho a falhar. Porque se eu tenho uma mãe perfeita, eu não posso ser falho. Eu não posso errar, eu não posso. Então, quando eu vejo que a minha mãe é humana, ela erra e depois ela repara comigo, isso me autoriza a ser humano também, a errar, a falhar. Ah, e daí vem o perfeccionismo, vem a autocobrança muito grande, né? É verdade, tudo faz sentido. Vamos falar um pouquinho para os papais sobre o neurodesenvolvimento e o cérebro imaturo da criança, né, essas transformações que acontecem. Acho que um pouquinho até das idades, como é que a gente pode ir conduzindo em cada idade, os exercícios que dá para fazer, não sei, né? Se é um exercício ou se é uma coisa meio que no dia a dia ali que você vai aprendendo a disciplina, a educação positiva. Na verdade, o que que é o neurodesenvolvimento, né? A gente acompanhar esse cérebro. Então, a gente sabia, né, há pouco tempo atrás, a gente não sabia muito sobre isso, sobre como se desenvolve o cérebro da criança. E hoje a gente já tem, né, os PET scan, as ressonâncias que avaliam e mostram como esse cérebro se desenvolve. Então, a gente hoje tem bastante informação que esse cérebro, ele chega com, né, a amígdala cerebral, que é essa parte do cérebro mais primitiva, super desenvolvida, a parte do emocional chega desenvolvida, mas essa parte frontal do nosso cérebro, que é o neocórtex, ele chega imaturo. Então é como se ele chega o cérebro formado fisicamente, mas essas conexões neurais que acontecem aqui, que é do controle inibitório, né, da regulação emocional, daquela coisa de pensamento lógico, tudo isso vai acontecendo essas conexões conforme essa criança vai crescendo. Então, se a gente pegar um bebê, uma criança até 2 anos de idade, ela não tem nada conectado aqui ainda. Ela é puramente emoção e o cérebro primitivo desenvolvido. E essa conexão vai acontecendo conforme ela vai crescendo, observando o mundo, aprendendo sobre o mundo. Então, ela vai engatinhar, depois ela vai andar, depois ela vai falar. Então, tudo isso vai acontecendo de forma gradativa. Aquela criança que com 4 anos você fala, não pula no sofá. Ela não tem essa conexão neural ainda do controle inibitório. Então, ela não consegue entender ou não. E por isso que ela não consegue parar de pular no sofá. Então, quando a gente conhece sobre como esse cérebro se desenvolve, a gente baixa nossas expectativas. Não é que a criança que está pulando no sofá não está te ouvindo porque ela está querendo te provocar. É porque ela não tem essa conexão cerebral ainda desenvolvida. E essas conexões vão acontecendo conforme ela vai crescendo. Inclusive, o cérebro do adolescente ainda está em formação. Então, esse controle inibitório, ele vai, por exemplo, se desenvolvendo conforme ele vai crescendo. O nosso cérebro, hoje a gente tem estudos que falam que termina de se formar em torno de 25 anos, 30 anos de idade. Tem estudos até agora mais recentes que dizem que é até mais. Então, se a gente olhar para um bebezinho, né, que chegou no mundo ali, ele está conhecendo sobre o mundo, o cérebro dele está aos pouquinhos, né, a partir dos 3, 4 anos, começando essas ligações frontais aqui do nosso neocórtex. Então, é aí que ele começa a fazer associações, entender algumas coisas, mas leva quase 30 anos para isso estar completamente maduro. Antes era 21, passou para 24, depois 25, agora já 30? Gente, por isso que tem muito adulto aí com o córtex bem aberto, né? Exatamente. A gente tem dificuldade, né? Eu falo, somos adultos com o cérebro que acabou de se formar. Então, e a gente não recebeu corregulação na nossa infância. Então, essa dificuldade que você falou de se autorregular, alguém me cortou no trânsito, eu vou xingar, eu vou buzinar, eu vou bater a porta né, discutir com o marido, sair batendo porta, tudo isso é porque a gente não recebeu corregulação na nossa infância. Então, hoje, enquanto adultos, a gente tem dificuldade de se autorregular. Se a gente recebe essa corregulação na infância, a gente vai entendendo como acessar o nosso sistema de segurança, que isso tem a ver com o nosso sistema nervoso autônomo do nosso cérebro. Então, eu vou chegar na vida adulta com muito mais facilidade de me autorregular, se eu recebi corregulação na infância. E esses exercícios de autorregulação dá para ensinar para adulto?
Dá sim. A gente pode fazer vários exercícios, né? Que eu falo que são super simples, né? As pessoas pensam que é só na terapia, eu preciso investir dinheiro. Não. Você pode caminhar na grama, você pode observar o seu ambiente, o que tem ao meu redor. Isso a gente chama de grounding. Então, assim, eu vou observar, imaginar sabores. A gente tem estímulos vagais que a gente mexe aqui, por exemplo, na orelha, aqui na nossa testa. A gente acessa o nosso nervo vago, que também, né, hoje a gente tem a teoria polivagal, que foi desenvolvida pelo Stephen Porges, que fala do quanto que o nosso sistema antes era conhecido só como o luta e fuga, né? E a gente, na verdade, a gente tem o luta e fuga, que é o nosso sistema simpático, o nosso sistema parasimpático, a gente tem a nossa zona do trauma, que a gente fala, que é o nosso vago dorsal, e o vago ventral, que é a nossa zona de segurança. Nós pouco, né, na nossa infância, acessamos esse nosso vago ventral, que é essa zona do bem-estar, essa zona da segurança, mas a gente fica, né, nessa ativação. Então, eu sou muito reativa, eu tô sempre nervosa, ou então eu congelo, paraliso diante de uma situação de dificuldade e pouco sei acessar esse meu vago ventral, que é essa minha zona de bem-estar. E como que eu acesso isso? Através do acolhimento, através de um adulto que me regulou, né? Quando eu tava ali, uma criança a gente fala dos Terrible Two, né? Que eu falo que... O meu teve Terrible Four. Terrible Four, né? E eu falo, eu aqui, o Terrible 43, né? Então, assim, a gente sempre tem desregulação. Mas aonde que eu vou encontrar segurança? Em alguém que é da minha confiança, em alguém que vai me acolher, vai falar, nossa, tá difícil, né, Mari? Hoje tá difícil pra você. Eu tô vendo que você tá desregulada. Você quer um abraço? Você quer sentar aqui comigo? Você quer desabafar? Tudo isso pro adulto e pra criança. E isso vai trazendo a gente pra aquele lugar de segurança que está dentro de todos nós, né? Então eu falo que não está lá fora. Claro que existem técnicas, existem hoje as terapias somáticas, existem vários recursos para que a gente consiga acessar esse nosso lugar de segurança. Mas ter alguém que nos acompanhe num momento de dificuldade é o que a gente precisa. Então quando você está sofrendo porque, sei lá, você teve uma situação difícil com a sua filha e eu falo, nossa, Mari, eu vi que foi difícil para você, você está irritada hoje, você está estressada. Ai, chora, vem aqui, vem cá que eu te dou um abraço. Para você é um alívio, né? Então, isso te coloca de volta. Eu tenho com quem compartilhar, eu tenho com quem contar. Alguém que não vai me julgar, que vai me dar a mão. Então, isso te leva para o seu vago ventral, por exemplo, para sua zona de segurança. A autorregulação seria isso. Então, você falar... você descobrir o sentimento que você tem, porque muitas vezes até o adulto não sabe que se tá com raiva, se tá ansioso, se tá com medo, né? Então, você identificar esse sentimento e acolher esse sentimento, isso seria uma autorregulação. Sim, e a gente pode ensinar isso para as crianças, porque eu falo, pra gente não foi ensinado. Então eu falo, somos analfabetos emocionais, porque nossos pais não tinham essas informações, então eles não tinham tempo pra gente, né? Então hoje a gente consegue olhar para uma criança, porque ela expressa, né? Eu falo, todo o comportamento é comunicação. Então a criança, ela tá alegre, só de olhar para ela, você sabe que ela tá alegre. Se ela tá com raiva, só de olhar para ela, você sabe. E aí eu, regulada, consigo chegar lá e falar, filho, eu tô vendo que você tá com muita raiva, né? Porque o amiguinho pegou o seu brinquedo. Eu entendo, filho, dá mesmo raiva quando a gente... Sabe o que você pode fazer? Vamos socar aqui a almofada para pôr a raiva para fora? Eu não posso socar o amiguinho porque machuca, mas eu posso socar a almofada porque a almofada não vai sentir dor. E eu ajudo ele a atravessar, ao invés da gente ficar distraindo a emoção, eu ajudo ele a atravessar. Então eu permito com que ele sinta e ele atravesse, porque a emoção é como uma onda. Ela vem, ela tem seu ápice e depois ela vai embora. Mas a gente não teve ninguém para nos ajudar nessa travessia. Então a gente ficou confuso ali. Então a gente entendeu que eu posso demonstrar alegria, mas ter raiva não, porque a vovó vai achar feio. Menina bonita não sente raiva. Então a gente foi aprendendo a esconder o que a gente sente. Então a gente não aprendeu a atravessar, muito menos a nomear. Então hoje a gente consegue ajudar os nossos filhos a atravessar aquilo que eles estão sentindo. Eu vou nomear para ele, mas eu vou permitir com que ele sinta. Claro que eu vou, né, orientar de qual é a maneira mais saudável. É bater no meu amigo, ou é eu ir lá dar um soco na almofada, ou sair correndo, vamos pular no sofá, né? E aí eu ponho essa raiva em movimento, por exemplo.
O engole choro não pode, né? Mas é isso que eu ia te falar. Tem crianças que eu percebo, por exemplo, percebo até nos meus 3 filhos. Tem 2 filhos meus que eles se autorregulam mais fácil. Eu tenho um outro filho, uma outra filha, que ela demora muito para sair do eixo, mas quando ela sai, ela demora muito para voltar. Como que é esse tempo de deixar extravasar? Por exemplo, quando que a gente percebe que, olha, já passou do limite, agora vamos voltar? Você já sentiu raiva? Porque eu tendo 3 filhos diferentes, a gente percebe que tem crianças que é mais fácil aplicar isso. De vamos sentir a raiva, vamos socar a almofada e agora a gente sentiu, a gente sai disso, certo? Como que retornar essa criança que a gente vê que está muito tempo ali e não consegue também sair daquele sentimento? Geralmente, o que acontece, né? Quem vai poder dizer, eu não tô mais com raiva, é a própria pessoa. Porque a gente tem, aí vem da nossa educação, essa necessidade de cessar o comportamento, de controlar. E quando, na verdade, eu vou, claro, orientar ali formas mais saudáveis dela atravessar, por exemplo, aquela situação que ela tá com muita raiva, mas o quanto que eu tenho sido exemplo de como eu lido com a minha raiva. Né? Eu sou referência. Às vezes eu tô querendo que ela, filha, já deu, já chorou, já se, né? Agora já deu. E quanto que eu tô engolindo da minha própria raiva? Então, assim, muitas vezes eles revelam pra gente algo nosso, o quanto que eu também não tô olhando pra minha raiva, né? E o quanto que eu tô engolindo a minha raiva, né? A criança que rói unha, por exemplo, a gente fala, tá ansiosa. Na verdade, ela tá engolindo raiva. Ela entendeu que expressar a raiva não é bem aceito, então eu começo a não demonstrar mais de uma forma tão efusiva e começo a engolir. Então, eu tenho aqui, né, no caso que você citou das suas filhas, uma que tá demorando mais, porque talvez ela precisa de mais segurança para ela acessar esse lugar do que a gente chama do vago ventral. Então, quanto mais ela precisa talvez de mais acolhimento que os outros que já conseguiram se regular com mais facilidade. Ela vai precisar de mais colo, de mais olhar, de mais escuta, né? De mais socar o travesseiro ou sair para correr. Porque aí varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que precisam se movimentar mais. Dançar, por exemplo, é uma forma de extravasar a raiva. Então, às vezes, você tá lá com uma criança nervosa, irritada, você põe um rock pesado e vamos dançar. E aí, depois vem aqui me dar um abraço. Eu coloco ela de volta no lugar de segurança. Então, é claro, né? Cada criança vai ter seu ritmo, mas aí eu vou observar. Talvez ela precise de mais tempo. O difícil é trazer isso pro dia a dia corrido da mãe, não é? Às vezes, num momento que tá lá, ela decide que ela vai ter um momento de raiva, você até quer acolher, mas, gente, tá na hora de entrar na escola, o outro que tem aula, o outro que tem... Então, acho que o difícil é trazer isso pro dia a dia, né? Acho que é o maior desafio pra gente, né? E eles conhecem a gente, o nosso estado interno, porque eu falo, corregular é uma das coisas mais difíceis, né? A gente fala, a educação tradicional, ela né? Eu gritei, eu bati... rapidamente eu cessei o comportamento. Mas eu falo, a educação positiva ela dá mais trabalho. Porque é isso, vai tomar mais tempo, né? Vai exigir coisas que eu não tenho referência muitas vezes, né? Eu vou entregar ali uma mãe tranquila, mas eu tenho horário, né? Então, assim, o quanto que a gente vive muito para fora para atender as expectativas, porque fomos criados assim, para, né, dar beijo na vovó, senão ela vai ficar triste. Então, a gente cresceu muito com uma responsabilidade social muito grande de atender a expectativa do outro e muito pouco sobre os nossos próprios limites pessoais. Então, eu tô ali com uma criança, né, que tá desregulada, e eu tenho horário, enfim, tudo isso, e o quanto que eu consigo me regular, porque eu consigo levar ela para um estado de regulação mais rapidamente, se eu tiver regulada, mas como eu tô com pressa também, eu também não estou no meu estado regulado, né? Então, assim, para você corregular, você tem que estar, nossa, eu preciso me acalmar primeiro, para que eu consiga oferecer a calma, porque eu empresto o meu sistema nervoso para aquele que está com o cérebro imaturo, né? Então, para isso, se a gente pensar nessa situação da sua filha, ela conhece você, as batidas do seu coração, a sua pressão arterial, a sua pupila revela se você realmente está regulada ou se você só está falando fofinho, mas internamente você está um vulcão, você está desesperada por causa do horário. Então, assim, eu não consigo corregular se eu não estiver
regulada. E é isso que é o nosso grande trabalho. Não é tanto sobre eles, é como eu volto para esse meu lugar de segurança. Como é que eu me afasto, às vezes, de uma situação, ou o quanto que eu consigo ter né, uns 5 segundinhos ali de respirar profundamente, acalmar o meu estado interno para eu oferecer essa regulação para aquele que está com o cérebro em desenvolvimento e que tem a neurocepção, que é como se fosse um radar interno, e todos nós temos, que capta segurança, insegurança, segurança, insegurança. Mamãe tá falando fofinho, mas olha, eu sinto que o coração dela tá agitado, a respiração dela tá ofegante, a forma com que ela tá falando, tudo isso vai revelando qual é o meu estado interno. Então a criança não é racional, mas ela capta esses sinais, e aí se ela fala, mamãe tá desregulada, então significa que eu não tô segura, né? E aí ela demora muito mais a se entrar nesse estado, porque ela vai é muito sobre como a gente está internamente para emprestar essa segurança, uma vez que a gente tem o cérebro desenvolvido. Você falou igual minha filha agora. Mãe, você tá falando fofinho, mas você tá brava, ela fala. Você tá falando com essa vozinha assim, mas você tá brava. Que eu tô assim, filha, vamos, querida. Por dentro. E por dentro você tá querendo. Eu tô assim, entendeu? E aí ela vai ficando mais irritada. Então, assim, eu gosto muito de ser prática aqui, sabe? Eu fico imaginando eu como ouvinte dessa entrevista, o que eu gostaria. A gente gosta muito da resolução da coisa. Uhum. Um exercício para um momento de explosão desse e que a mãe tá nervosa, o melhor a se fazer é a mãe sair de cena, se acalmar, se autorregular para depois voltar, falar, filho, pera aí um pouquinho. Como que seria um exercício para ela se autorregular primeiro? Por exemplo, se essa situação acontece e a mãe fala assim, filho, eu vou me afastar, mas eu tô com um bebê de 9 meses, dificilmente ele vai entender que a minha mãe se afastou para se acalmar. Ele vai achar minha mãe sumiu e ele vai ficar chorando desesperado. Claro que eu vou ver ali a situação. Eu tenho alguém por perto para falar, assume aqui para mim que tá difícil. Ou não, eu tô sozinha. Eu posso, né, ir no banheiro, molhar a nuca, molhar meus pulsos. Isso traz meu cérebro de volta pro meu estado do córtex, né? Porque quando eu acessei ali o meu cérebro reptiliano, eu também não tô regulada. Eu também já tô, né? Então aí o que eu posso fazer? Beber uma água, respirar. Para algumas pessoas, respirar ajuda o coração a voltar pro ritmo mais tranquilo. Para outras pessoas, por exemplo, eu tô com muita raiva, eu preciso movimentar, eu vou dar uma corrida aqui no quarteirão. Então, assim, claro, depende da situação, mas eu vou encontrar o que me ajuda a me regular, né? Eu falo para as mães, façam uma lista do que a gente chama de glimmers, que são as coisas que te regulam. Então, o que você pode, né? Às vezes é ouvir uma música da minha adolescência, às vezes é ouvir um barulhinho da chuva, me ajuda a me acalmar, tomar um chá. Então, assim, promover para mim momentos de autocuidado, porque quando que a gente desregula? Porque tá faltando, a nossa xícara tá vazia, né? Então eu tô tentando oferecer o tempo inteiro para minha criança, mas eu não tô cuidando de mim. E se eu não tô cuidando de mim, eu vou desregular com muito mais facilidade, porque meu copo tá vazio. E se meu copo tá vazio, eu não tenho o que derramar. Então eu vou, né, observar, nossa, respirar me ajuda. Ouvir uma música, segurar uma pedra de gelo às vezes me coloca de novo no meu estado de regulação, então eu vou buscar recursos que me levem, né, para esse lugar de segurança. Às vezes é ligar para uma amiga, alguém que eu confio, nossa, tá difícil aqui, eu preciso desabafar um pouco, e isso já vai me colocando no meu estado de segurança. Às vezes a natureza é muito regulatória, né? Nós viemos, né, a nossa história são de milhares de anos na natureza, então hoje a gente vive nas cidades, pouco tem natureza, mas pisar numa grama, ouvir um som do mar. É o famoso mindfulness que fala. Sim, né? É uma forma de você se conectar com você mesmo. Então, se manter atenta à sua respiração pode, né, te ajudar nesse processo de regular, né? Então, se eu tô sempre externamente correndo, né? Tô o tempo inteiro atendendo à expectativa do trabalho, à expectativa do meu marido, à expectativa dos meus filhos, quando que eu atendo a mim? Geralmente, e aí as mães sofrem muito com isso, porque as mães, elas estão entendendo que sempre elas têm que oferecer, sempre doar, e o quanto que elas olham para si, quanto que elas se cuidam, se oferecem também compaixão, autoacolhimento, para que eu me regule, né? Então, assim, não com o objetivo único de eu preciso cuidar de mim para. Não, mas se não passa por mim, dificilmente eu vou ser acolhedora com meu filho, porque eu não consigo nem me acolher, nem cuidar de mim. Exatamente. Eu acho que é o principal desafio, né? A gente conseguir, no meio ao caos, até porque a nossa geração é uma geração,
como é que eu posso dizer? Eu falo que a geração agora da minha filha adolescente, por exemplo, é a geração mais imediatista, né? Vamos supor, de 15 anos para cá, mais imediatistas. A nossa, que é a geração dos anos 80, não sei se a sua é anos dos 80. anos 80, igual a minha, é uma geração muito de você tem que ser forte, vamos, de vida que segue, de meio trator, assim, sabe? A minha mãe sempre foi meio trator para as coisas. Passa em cima do sentimento e vai porque a vida continua. E essa reconexão com a coisa simples, eu senti a minha digital, eu senti você prestar atenção num quadro, essa concentração única. Isso é um exercício que a gente tem que realmente colocar em prática, principalmente para passar para os nossos filhos, porque ele meio que faz esse voltar para o eixo, né? Do que esse ficar preocupada com o barulho. Eu queria voltar até numa coisa que você falou, porque é algo que eu vejo, já vi bastante na internet, que a gente estava falando um pouco sobre essa coisa do córtex não tá fechado ainda, tal. Até eu não sei se você viu um experimento que fizeram com bebês, colocaram cobras entre os Já vi. bebês, você viu? E os bebês pegam na cobra, assim, porque até os 2 anos, Eles não têm a noção do perigo. noção do perigo, né? E aí um pai mostrou como a criança não entende o não. E aí ele fala, hoje eu vou mostrar para vocês como uma criança de 3 a 4 anos ali não entende muito a palavra não. Aí ele tá com um dinossauro na mão e um controle remoto. Daí ele fala assim, filha, não pega o controle remoto. Ela pega o controle remoto. Aí, filha, não pega a caneta do papai. Ela pega a caneta. Como eles não entendem não, então como que a gente pode agir? Como que a mãe pode falar assim, então para de pular no sofá, né? Como que a gente tem que focar daí para outra brincadeira? Como seria assim? Por exemplo, né, o exemplo do sofá. A criança tá pulando, não pula no sofá, filha, não pula no sofá. Ela tá entendendo, pula no sofá. E eu vou lá e vou falar assim, eu vou olhar nos olhos dela, eu vou me aproximar, eu vou tocar o corpinho dela, né? E eu vou falar, vem brincar aqui, ó, no chão pode pular. Porque eles não têm essa ideia do que pode, do que não pode, do que é perigoso, do que não é. Então eu, como cérebro, né, maduro ali, vou trazer ela para o que ela pode fazer, porque a gente tem, e isso vem também da nossa educação, né? Nunca pode, não pode, não pode, não pode, mas ninguém fala o que pode. A criança não sabe, ela tá vivendo no mundo há muito pouco tempo. Então, assim, o que pode fazer? Eu preciso direcionar ela, eu preciso mostrar para ela o que ela pode fazer, né? Não pode bater no amigo, porque o amigo chora, porque machuca. Mas, ó, você pode bater aqui, ó, vamos bater aqui com a mamãe, né? Então, eu direciono ela, porque ela ainda tá nesse movimento de não entender de fato, não tem essa conexão ali no cérebro dela. Então, eu preciso acompanhar, e acompanhar de verdade, de segurar na mão, de olhar no olho, né? Porque se eu só falo de longe, ela também não vai me ouvir, ela não vai parar o que ela tá fazendo. É tirar o foco, né? Tirar o foco daquilo lá que tá. E com quantos anos a criança começa a entender ou não? A partir Ou dos nunca? 5 anos ela começa. Mas é isso, depende muito da nossa consistência. Sabe aquela coisa que falar, ai, nossa, tem que falar 1000 vezes? Tem que falar 1000 vezes. A criança, ela precisa dessa consistência, dessa repetição para ela aprender, para ela absorver. Então, aquela coisa que a gente ouvia muito, ai, não aguento mais porque eu já falei 1 milhão de vezes. A criança precisa desse 1 milhão de vezes para ela ir internalizando e ela absorvendo. Ela tá ainda em formação, né? Sim. Não tem como. Vamos falar um pouquinho sobre autonomia, transições, o desfraude. Eu tive muito problema na minha segunda filha no desfraude. Eu fiz um desfraude meio forçado, porque o desfraude, já falei em outros episódios, até o desfraude da minha primeira filha foi muito tranquilo, Indy. Ela com 2 anos, exatamente, ela fez 2 anos dia 12 de dezembro. No dia 18, a gente estava na praia e ela falou, eu não quero mais colocar fralda. Ela sempre falou muito rápido, tudo, né, a primeira. E aí o meu marido falou, amor, a gente tá na praia, Deixa já ela tira ela, deixa ela, vai fazer na areia, um xixizinho, né, tal. E aí ela fez o primeiro cocô na privada, né, no vaso sanitário, e foi uma comemoração. E aí veio a segunda, e ela nasceu prematura, e, né, tudo que segue. E ela me deu muito trabalho no desfraude. Eu fiquei grávida do meu terceiro filho, ela estava com 3 anos e meio, ela já tinha tirado a fralda há uns 6 meses. Ela ficou sabendo que eu estava grávida, ela voltou a fazer xixi na cama no mesmo dia que eu anunciei minha gravidez. Ela fez o primeiro xixizão na cama e eu falei, oh, meu Jesus, agora eu tô entendendo sobre regressão, né? E aí ela voltou a usar fralda até os 5 anos depois.
E de noite, né? De dia, aí ela saiu. Mas no dia, dos 2 aos 3 anos, eu forcei muito. Hoje eu faria totalmente diferente. É, como que essa transição, esse desfraude, ele pode ser mais respeitoso para a criança? Como entender qual é a idade certa, não é? Esperar, não esperar, comparar, não comparar? Porque falou, amiguinho já não está fazendo mais, por que que o meu faz, né? Na verdade, o desfraude consciente é algo ainda muito pouco falado, mas nós temos 4 ritmos biológicos: o sono, as excreções, o movimento e a alimentação. Então, tudo que eu forço e eu treino uma criança nesses 4 ritmos, que é por onde ela se comunica, a criança ela vai se comunicar sempre por esses 4 ritmos, né? Então, aquela criança que estava dormindo bem começa a não dormir bem, aquela criança que comia bem começa a não comer bem, significa que algo ali está acontecendo. Então, eu preciso estar atenta a esse mundo emocional, porque a gente tem muito essa sociedade da pressa, então a gente ignora muito desse mundo emocional das crianças. E os ritmos biológicos, eles não precisam ser treinados. Assim como a gente não pega um bebê de 6 meses e fala anda, porque a gente sabe que ele neurologicamente não está pronto para andar, a gente não deveria treinar os ritmos biológicos, a gente não deveria treinar desfraude. O que acontece? A criança por volta dos 2 anos, ela adquire mais autonomia, ela já se entende como um ser separado da mãe, e aí ela começa, né, a fase do não, ela descobre que ela pode negar as coisas. Então, eu não quero mais a fralda, ela não fica mais no trocador, né, ela não aceita mais, e aí a gente fala, tá pronta para desfraude. Nem sempre, né? Eu falo que sinais são apenas sinais. Existem as crianças que vão estar prontas aos 2 anos e existem as crianças que vão estar prontas aos 5 anos. Então, não tem uma idade estabelecida. Cada criança tem o seu ritmo. E aí, se eu respeito o ritmo da minha criança, ela vai saber quando é o momento de desfraudar. Quando ela tem essa percepção do próprio corpinho, de que minha bexiga encheu, de que eu preciso, né? Eu falo, a gente não precisa ficar mostrando para que serve a privada. Não, se a gente usa o banheiro com naturalidade na frente da criança, ela tá o tempo inteiro observando. Então, ela sabe quando usar o banheiro. São 3 conduções ali para esse desfraude. O físico, né? Então, por exemplo, a gente fala, a criança já alterna o pé para subir a escada, já pula com os 2 pés, tá pronta. Isso é uma maturidade física, não necessariamente uma maturidade emocional, né? Então, a gente tem a maturidade cognitiva, que ela conseguir falar, essa maturidade física dela conseguir, né, dessa ligação do cérebro com a medula, então dela conseguir controlar os esfíncteres, e tem a maturidade emocional, que é a que a nossa sociedade não leva muito em consideração. Então a gente vê uma criança que consegue subir as escadas, aí a gente já vai lá e tira a fralda dela. Uma criança que já avisa, mamãe, xixi, mamãe, cocô, a gente já vai lá e tira a fralda, e não necessariamente ela estava pronta. Você, né, citou aí o exemplo das suas filhas, a diferença, né? Porque é isso, uma tinha um ritmo, a outra tem outro. E eu com gêmeos, né? Os meus também. Eu percebia que eles sabiam usar o banheiro. Eles conseguiam avisar antes de fazer, eles conseguiam baixar a fralda e fazer, mas eles eles falavam, eu não quero cueca, não quero, porque eu acho que eles se sentiam inseguros. Então eu fui percebendo que ali, por exemplo, tinha um emocional, a fralda trazia segurança para eles, a fralda é meu conhecido, essa cueca aí eu não conheço. Então eu fui percebendo que quando eles foram se sentindo confortáveis, eles passaram a querer usar a cueca. Então a fralda, ela não é retirada por nós adultos. A fralda é deixada pela criança quando ela está pronta. E como saber quando ela está pronta, assim, de sentindo, como você falou, que são vários fatores, né? Mas acho que acredito assim, os fatores mais decisivos para a mãe olhar aquilo lá e falar, tá, vamos tentar então. E aquele tentar de, se ela, como ver que não tá dando certo e voltar a fralda, porque uma amiga minha teve que fazer isso. Ela fez isso com a fralda e com a chupeta. A filha fez 2 anos, tentou desfraldar, tá vindo bem, acontece bem mais ou menos, né? Uhum. Aí piorou, ela começou a fazer xixi toda hora na roupa, e ela voltou a fralda e a chupeta. E ela se sentiu a mãe mais fracassada do mundo. Ela falou pra mim chorando. Eu falei, calma, sua filha tem 2 anos e 2 meses, né? Muito pouco.
Mas ela falou, eu já estava no processo, eu estava quase lá, e aí um dia eu voltei. Então, como saber também a hora de regredir, se precisar, né? E que na verdade nem é uma regressão, porque é isso, assim, ela, né, você falou que ela se sentiu fracassada e muito pelo contrário, ela estava respeitando, ela entendeu que aquele caminho ali era um processo. Ela já estava no processo, você falou, né? Ela, no processo de quem? Dessa mãe. Não da criança. Então a criança, ela vai se interessar por usar o banheiro quando ela estiver pronta. Ela vai perceber, mamãe, xixi. Ela vai avisar antes de, né, quando ela sente a bexiga dela preparada, ai, tá cheia. Porque a criança primeiro ela faz, depois ela avisa, né? Ela primeiro faz lá na fralda e fala, mamãe, xixi. Aí quando você vai ver, ela já fez. Quando ela já vai conseguindo, né, desenvolver esse cognitivo, que é falar antes de fazer, já é um sinal, mas não, como eu falei, sinal não significa prontidão. A criança que está observando a mãe usar o banheiro, ela vai se interessar, ela vai lá, vai brincar, não vai sair nada. Depois ela vai começar a ter essa percepção corporal, opa, agora encheu. Mamãe, xixi. Ou vai correr pro banheiro, porque ela já entendeu agora, né? Ela consegue segurar, né? Controlar os esfíncteres antes dela chegar no banheiro. Então, isso já é um sinal de que ela tá pronta. Essa fralda tá ficando seca, ela acorda com a fralda seca há 20 dias. Ela tem interesse, ela vai lá, ela baixa. Então, assim, o quanto que a própria criança vai mostrando se ela tá pronta ou não, né? Então, quando a gente vai lá e tira da criança, a gente desconecta ela desse sentir que é só dela, né? E existe uma coisa que a gente não pensa muito quando a gente desconecta. Assim como a gente, por exemplo, a criança que não quer comer, eu vou lá e dou mais, e forço a criança a comer, e ela já tá satisfeita, eu tô ensinando para ela que quem sabe mais sobre o corpo dela sou eu, e não ela. O que ela sente, o que a criança pensa, o que eu tô sentindo tá errado. A minha barriguinha, então, não tá cheia, a mamãe tá me dando mais, a mamãe, eu percebo que eu recebo aplauso quando eu vou lá no banheiro, então aí eu quero deixar a mamãe feliz, porque entre se manter conectada com o que você sente e perder o vínculo, a criança sempre vai abrir mão da autenticidade para não perder o vínculo. Então ela vai atender a expectativa. Eu falo, a criança que é treinada, ela vai conseguir usar o banheiro, mas não porque ela estava pronta, mas porque ela estava atendendo a expectativa de não perder o olhar dessa mãe ou dessa professora. Então ela vai ferir sua própria integridade muitas vezes para atender a expectativa daquele adulto, porque ela sabe que ela depende do adulto, então ela vai atender aquilo que é esperado dela. Mas isso, eu falo, hoje a gente vê, eu vejo muitos casos, aquela enurese noturna, a criança que faz xixi até 11 anos de idade, teve um desfraude precoce. Treinado, não teve seu ritmo respeitado. Aquela mulher que às vezes na vida adulta tem dor na relação, a gente não imagina que tem relação com esse desfraude lá dos 2 anos de idade. E é muito cultural também, porque no Brasil a gente pensa isso, aos 2 anos já é hora de tirar a fralda. Na África é mais cedo, é com 1 ano. Por quê? Porque fralda é um item caro. Então, a gente culturalmente também quer se livrar daquele negócio que é caro, né? Então, os países subdesenvolvidos são onde se tira a fralda primeiro. Gente, que louco. Nossa, eu de verdade, eu tirei a fralda porque pra mim era a idade de tirar, porque por mim meus filhos faziam xixi na fralda até hoje, porque não tem coisa pior, você tá com uma criança de 4, 5 anos que já não usa mais fralda no mercado, você tá no meio da compra e naquele vulco de coisa e ele fala, eu quero fazer xixi, no meio da Você compra. tem que sair Você correndo. fala, ai, bendita fralda, nessa hora que você falava, faz na fralda, né? Mas Então, se você vê, é isso, os países subdesenvolvidos, a fralda acaba sendo um item caro. Então, quanto antes eu tiro essa fralda, eu economizo, né? Então, por isso que hoje os países os mais desenvolvidos têm fraldas para as crianças até 30 quilos, 32 quilos. Aqui no Brasil, agora a gente está tendo algumas, né? chegou. Chegou, mas assim, por muito, então é muito cultural. Esse desfraude, ele acontece muito pela cultura. Nós, provavelmente, fomos, né? É isso, nossa mãe falou, chegou na idade, tá na hora de tirar a fralda, porque isso é cultural. E não porque a gente tá observando aquela criança, se ela tá pronta, se ela não tá, se ela mostra interesse em usar o banheiro ou não. Então, a gente vai atropelando ali o ritmo dela, né? Nós adultos, geralmente sem nem saber de nada disso, não com intenção de prejudicar, mas que a gente vai fazendo isso porque é a nossa cultura, a gente foi desfraudado assim, então, não, mas a professora não vai poder trocar a fralda de 30 crianças, né? Vamos dizer.
E sim, mas assim, o quanto que eu olho para esse indivíduo, o quanto que eu olho, qual é a necessidade dele. E quando eu ensino para a criança que eu sei mais sobre o seu corpo do que você mesmo, eu inclusive abro espaços para abuso. Por quê? Porque quem sabe sobre o seu corpo é sempre o outro, nunca é você, né? Então eu desconecto você do seu próprio sentir. Exatamente. Mas sabe que essa coisa da fralda é um assunto que daria mais um podcast, né? Na salinha da minha filha, quando eu tava desfraldando dela, teve uma amiguinha que desfraldou do dia com 3 anos e pouquinho. Eu olhava, eu achava, eu como sem conhecimento que eu tinha, eu olhava Sim. aquilo e falava: gente, a mãe tem que procurar ajuda, alguma coisa tem, ou ela tem algum probleminha, alguma coisa. Os E meus filhos hoje desfraldaram com mais de 4,5 e eles recebiam esse olhar. E eu, sabendo de tudo isso, ainda assim falava, né? Porque a gente recebe uma pressão externa é, também dessa comparação. E eu pensava assim, será, né, que eles vão desfraldar no tempo deles mesmo? Será que eu que tô, né, fazendo alguma coisa de errado, mesmo tendo todas essas informações? Eles desfraldaram naturalmente aos 4 anos e meio, nunca tiveram escape, porque é aí que tá também. Quando o desfraude é consciente, essa criança é a percepção dela com o próprio corpo, ela não tem escape. A criança que está tendo escapes recorrente é porque ela foi treinada. E aí, quando que eu volto à fralda? Se eu tô olhando essa criança que tá toda hora fazendo xixi na roupa, os amiguinhos estão rindo na escola, eu vou lá e vou falar. Porque a gente tem uma sociedade que demoniza a fralda. A fralda é coisa de bebê, a gente fala. Você já é uma mocinha. Quando, na verdade, até então essa fralda era conveniente e agora vamos deixar a fralda. E na verdade, essa fralda me traz segurança e eu vou observar como que essa criança está respondendo. Ela tem interesse, ela não tem? E aí, se ela está toda hora fazendo xixi na roupa, eu vou falar, filho, você quer voltar para a fralda? Tá tudo bem, a mamãe não deixa de te amar, porque você usa a fralda enquanto você precisar. A hora que você sentir que não precisa mais dela, a gente tem aqui a calcinha, a cuequinha, e a mamãe te leva no banheiro. Eu tiro esse peso de que eu não posso usar isso aqui, porque até então eu sempre usei fralda. A mamãe me aceitou sempre com essa fralda. Agora, de repente, a mamãe vem com o livrinho contando que tem que deixar a fraldinha, e aí eu vou tentar sempre atender o olhar da minha mãe. Eu preciso dela, então eu vou, mesmo que eu ainda não tô pronto, me adequar. Eu vou fazer, às vezes, várias vezes na roupa, eu vou sentir vergonha. Às vezes a escola vai, né, me deixar numa comparação com os amiguinhos que todo mundo usa, cuequinha e eu ainda não. Então eu vou colocando essa criança num lugar de inadequação, fazendo com que ela se sinta mal. E quando eu vou lá e falo assim, filho, tá tudo bem, você usa a fralda enquanto você sentir necessidade, a mamãe vai te acompanhar e o meu amor por você não muda, é como se eu tirasse um peso dela. Nossa, gente, esse assunto do desfraude daria realmente um episódio de podcast. Pode me chamar que eu volto. E é muito legal, até porque eu tive uma experiência muito ruim com o desfraude na minha segunda filha. Eu forcei demais, e até hoje, ela tem 10 anos. De madrugada, ela não faz xixi na cama, pelo amor de Deus. Mas tem gente assim, que faz. Não, ela não faz, mas ela tem muita dificuldade para acordar. E aí, sempre com escapes durante o dia, ela vai descer, mãe, minha calcinha tá molhada. Isso, sempre assim. Mas porque o problema foi no desfraude. Sim. E aí, hoje, o que você pode fazer, filha? O que a mamãe pode facilitar para você? Claro que se uma criança, sei lá, de 6 anos, eu posso oferecer uma fralda, às vezes de adulto, se é uma criança muito grande, ou essas de 30 e poucos quilos. E falar, filho, tá tudo bem, ninguém precisa saber, isso é uma intimidade nossa, eu não preciso expor a criança, né? Ou então a mamãe forra a cama pra você na hora de dormir, ninguém precisa saber, né? É uma intimidade nossa. E aí eu vou lá e facilito pra ela, uma vez que hoje ela colhe consequências de um desfraude precoce que você não fez por maldade, você fez porque era o que você conhecia. Informação mesmo. Exato, Então hoje o que eu posso fazer? Ai, filha, no caso dela que tem 10, né? A gente pode colocar uma calcinha absorvente ou colocar aqueles absorventes fininhos, né? Pra pôr na sua calcinha se você se sentir incomodada. Então a gente facilita, porque o que ela tá vivendo não é um problema, é uma consequência de um desfraude precoce. E aí isso pode ter cura, assim, vamos pôr mais pra frente. Sim, porque ela vai, né, se sentindo confortável e aí o corpinho dela vai respondendo a essa volta da confiança, né? E essa percepção dela com ela mesma, porque em algum momento houve essa desconexão lá nos 2 anos, quando eu forcei aquele desfraude, ela falou, opa, peraí, a mamãe sabe mais do meu corpo do que eu mesmo. E ela buscou te atender,
né? Foi o que ela fez. E outra coisa, por exemplo, eu escutei, né? O meu de 5 anos ainda usa fralda à noite. Muitas vezes acorda seca, mas tem dias que ele toma muita água à noite. Eu já até sei. Sabe aquele dia que você fala, hoje eu vou pôr fralda? Uhum. Porque o sono tá cansado, voltou do aniversário, bebeu suco. Eu falo, hoje eu quero descansar, então vamos pôr fralda. E aí tem alguns amiguinhos na sala dele que também usam fralda, que a mãe já comentou, e muitos já não usam mais. E aí eu estava conversando com uma professora até da sala, falou, ó, é até 5 anos para desfraldar da noite. E eu já tô com esse pânico de, meu Deus do céu, ele tá com 5, vamos. E eu começo, filho, vamos tirar a fralda? Aí ele fala, vamos, mas e se eu esquecer? E não sei o quê. Tipo, eu vejo que ele topa, mas ele também... Então, eu não preciso forçar nada da noite também. Não, você não precisa. Isso daí é uma grande inverdade. Porque, na verdade, não existe esse marco. Ah, chegou a tal idade, você... Não, porque é isso. Cada criança tem seu ritmo. E aí, muitas vezes, ele nessa preocupação de atender essa expectativa de, meu Deus, eu não posso fazer na cama, eu não posso, né? Aí, se eu esquecer, mamãe, de avisar, né? Então, ele fica com essa preocupação e aí ele não relaxa e, de novo, ele vai atender sempre a expectativa daquele que ele sabe que depende, né? Então, eu dependo da mamãe, então eu vou tentar atender esse olhar. Então, assim, não existe idade certa para desfraude. Essa régua é do adulto. A criança, até, assim, por exemplo, as crianças autistas, por exemplo, elas levam mais tempo para desfraldar. Mas a gente, o tempo inteiro, fica treinando e a gente não respeita o ritmo dela. Às vezes ela ia desfraldar naturalmente aos 7, né? Por exemplo. E tá tudo bem, ela não vai ter mais problema pro resto da vida dela nessa questão. E aí eu falo, ninguém vai chegar aos 15 anos, aos 20 anos, não vai casar de fralda, não vai casar de chupeta, mas é uma preocupação nossa acelerar um ritmo que a gente não tem controle, é a nossa necessidade de controlar. Exatamente. Gente, o nosso tempo está estourado. Eu queria tanto entrar na parte da escola. Acho que você vai ter que voltar, Indy. Eu volto. Foi muito bom o bate-papo, a comparação do modelo tradicional com o modelo voltado para a educação positiva. Nem sei, você poderia falar um pouquinho se já existem escolas baseadas na educação positiva? Sim, hoje existem algumas escolas com o que a gente chama de selo da educação positiva, que são escolas onde os profissionais se formam também com a escola da educação positiva. Então, ali eles têm um olhar, né, para a criança, para o adolescente, essa perspectiva, né, do nosso desenho original, porque a educação positiva são 5 pilares, né? É o que a gente fala, né? Ela é o desenho original dos seres humanos, que é todos nós nascemos bons, nascemos íntegros, nascemos prontos. O apego seguro, que você citou aqui, a inteligência emocional, que é esse sentir as emoções, vivenciar as emoções, os estudos sociais, que aí a gente entra também todas as questões de gênero, todas as questões sociais mesmo, né? Então, de diferenças de classes sociais e tudo isso quanto impacta, e também a ciência do desenvolvimento humano e ciência do trauma. Esses são os 5 pilares da educação positiva, e aí os profissionais dessas escolas, eles têm essa base. Ai, gente, maravilhoso. Que é diferente, então, de uma escola que exerce a disciplina positiva. A disciplina positiva provavelmente usa essa base da Jane Nelson. Ah, que não tem a ver, mas não tem muito a ver, isso? É uma porta de entrada. Muita gente que chega na educação positiva veio da disciplina positiva. Porque é isso, ela traz muitas ferramentas, mas ela traz... a educação positiva, ela não é só sobre as ferramentas. Ela é uma coisa mais ampla. É como eu vou escolher viver minha vida, olhar para ela, ter autocompaixão, curar meus traumas, olhar para minha história, para ter relações mais saudáveis. Eu queria que você falasse assim, bem rapidamente, que a gente está bem estourado, mas falar um pouquinho da sociedade normocromática que você falou para mim. Da normose social? Você falou um pouquinho, você fala muito da sociedade normótica adoecida. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é isso, como que funciona tudo isso. Eu chamo, né, na verdade, isso nem é uma fala minha, é do Dr. Gabor Maté. Ele tem um livro, inclusive, que chama O Mito do Normal, que é essa sociedade que a gente vive, que ela normalizou situações que não são naturais, né? Então, a gente normalizou a pressa, a gente normalizou a desconexão, o sempre trabalhar, nunca olhar no olho. Então, a gente tem uma sociedade hoje, né, adoecida. Somos hoje a geração mais depressiva da história, a infância
infância e a adolescência mais medicalizada da história, porque a gente normalizou aquilo que não é natural. Então, eu acho que quanto mais a gente observa a nossa natureza humana, a gente se aproxima do que é natural. E a gente vive melhor. E a gente foi normalizando situações, violências contra a nossa própria natureza humana. E por isso que hoje, né, estamos nesse normal, mas esse normal que se tornou conhecido, mas que é ainda muito adoecido e muito distante da nossa real natureza, do nosso desenho original. Ai, que ótimo. Não, temos assunto ainda, hein? Não, dá, eu tenho certeza que ficou assunto. Principalmente eu voltaria só para falar do desfraude, que é Pode algo me que chamar. eu falo para as mães assim, gente, quando eu vejo alguma mãe com pressa no desfraude, eu falo, calma, porque dá caca lá na frente, e dá lindo, Você entendeu? teve experiência com isso, né? Eu Eu tive tenho um experiência. e-book que chama Desfraude Consciente, que foi feito por mim e outras educadoras parentais, que eu disponibilizo ele gratuitamente. Depois eu mando ele para você mandar para elas. Quero, com certeza. A infância é algo muito complexo, né? A minha mãe é psicanalista e ela sempre fala assim, que a gente tem que ter muito cuidado da infância, porque as maiores patologias também, doenças mentais, surgem da infância, né? Exatamente. E principalmente patologias sexuais, né? Surgem de algum trauma lá da Na infância. A gente fala, né? Tem até uma frase que eu acho que é da Lia Luft, que ela fala: a infância é o chão por onde caminharemos por toda a nossa vida. E é isso, tudo que acontece na nossa infância, a gente carrega para sempre. Sejam os traumas, ou sejam as experiências maravilhosas também. A forma, né? A nossa autoestima, tudo é construído nos nossos mecanismos de defesa, tudo é construído ali na infância. É importantíssimo a gente ter esse olhar. Muito obrigada por Obrigada. você, né, bater esse papo tão rico com a gente, que com certeza teria conversa para muito mais. Eu queria que você deixasse, por favor, as suas redes sociais para quem gostou, se conectou e te procurar. Ah, tá legal. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pode me chamar que eu venho Com novamente. certeza. A Indy veio lá de São Paulo, ó, não é tão pertinho, para trazer esse conteúdo de qualidade pra gente. E eu vou deixar, então, a minha rede social é o Indy Mãe dos Gêmeos, o meu perfil no Instagram. Eu também eu sou fundadora do Instituto Neuroconexões, que também a gente faz formação para outros profissionais, tanto da educação quanto de outras áreas, assistência social, para médicos, enfim, para todas as áreas a gente também trabalha levando esse olhar da educação positiva e do respeito nas relações. Legal. A Indy é com I, não tem Y INDI, e nada, é INDI, bem simples mesmo. Mãe dos Mãe dos Gêmeos, ou coloca lá Indy Castanho, que também sai o perfil dela. Muito obrigada, Indy. Obrigada, Mari. Se você gostou desse conteúdo, sabe de alguém que está precisando escutar aí um pouquinho mais sobre a educação positiva, que hoje eu aprendi que é diferente da disciplina positiva, encaminha esse conteúdo para ela, principalmente, gente. Falo como mãe agora. O conteúdo que a Indy passou hoje sobre desfraude foi riquíssimo, riquíssimo, muitas dicas maravilhosas. Então encaminha para essa mamãe, para essa futura mamãe, ou até para o cuidador do seu filho, que vai ajudar a clarear muitas coisas aí, porque a rede de apoio faz a diferença na criação, né? E se você gostou, então encaminha, já se inscreve no nosso canal para ficar atento que toda semana tem episódio novo na área. Até o próximo episódio, Mãe em Fases.